A Guerra de Independência de Moçambique foi um conflito armado que ocorreu entre 1964 a 1974, em meio a diversos conflitos de libertação de colônias africanas contra o domínio europeu. A guerra foi travada pela Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, contra o governo colonial português. Seja bem-vindo ao Tilo, eu sou Nivaldo e neste episódio iremos abordar aspectos que marcaram Moçambique com a luta de libertação nacional, o seu início, as batalhas e o desfecho. Moçambique foi colonizado por Portugal desde o século XVI, tornando-se assim uma colônia estratégica devido à sua localização no sudeste da África e ao seu litoral extenso. No entanto, a administração colonial manteve a população subjugada, sem nenhuma participação nos assuntos políticos, sociais e econômicos do país. A discriminação racial e a exploração econômica imposta pelos colonizadores agravaram o descontentamento entre os moçambicanos. Na década de 1950, as tensões cresceram com a disseminação de ideias anticoloniais em toda a África. A independência de países como o Ghana em 1957 e o Congo em 1960 inspirou movimentos semelhantes nas colônias portuguesas. Em 1962, líderes moçambicanos exilados na Tanzânia e em outros países formaram a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, com o objetivo de lutar pela independência de Moçambique. Entre seus fundadores estava Eduardo Chivamo Mondlane, que acabou se tornando o primeiro presidente desse movimento. A Frelimo buscou o apoio de países africanos recém-independentes, assim como potências internacionais como a União Soviética, a atual Rússia, e a China, que forneciam treinamento militar, armas e suporte logístico. A Guerra de Independência de Moçambique teve seu início oficial a 25 de setembro de 1964, na província de Cabo Delgado, na região de Chai. A primeira ação militar foi um ataque conduzido pela Frelimo contra um posto administrativo colonial português. O movimento adotou táticas de guerrilha, usando emboscadas e ataques surpresa contra o exército português e suas infraestruturas. A natureza do terreno, com florestas densas, favorecia a Frelimo. Com o fortalecimento da Frelimo, era o momento para avançar para as outras áreas. Moeda era um dos principais centros de resistência e atividades da Frelimo, e a batalha nessa área foi significativa por demonstrar a capacidade de resistência das guerrilhas contra a força portuguesa. O terreno montanhoso e as táticas de guerrilha usadas pela Frelimo, especialmente no Planalto de Moeda, foram difíceis para o exército português controlar a região. A resistência à Moeda ajudou a consolidar a presença da Frelimo no norte de Moçambique. A Frelimo expandiu as operações para a província do Niassa, onde enfrentou as forças coloniais portuguesas em uma série de confrontos prolongados. A guerra começou a se intensificar nessa área, especialmente à medida que a Frelimo desenvolvia redes de apoio e recrutamento entre a população local. Os portugueses tentaram de diversas formas combater o avanço da Frelimo. No contexto do teatro operacional, destacam-se 3 operações importantes: a Operação Nogórdio, o assassinato de Eduardo Mondlane e a Operação Finlândia. A Operação Nogórdio foi uma das maiores operações militares realizadas pelos portugueses durante a guerra. Sob o comando do general Causa da Arriaga, a operação visava destruir as bases da Frelimo no norte de Moçambique, especialmente em regiões próximas às fronteiras com a Tanzânia. Apesar dos portugueses mobilizarem milhares de soldados e utilizarem aviões e helicópteros, a Frelimo conseguiu evitar uma derrota esmagadora, usando táticas de guerrilha e mobilidade rápida. A operação não atingiu seu objetivo de desmantelar o avanço da Frelimo e acabou se revelando um fracasso estratégico. Embora não seja uma batalha militar, o assassinato do líder da Frelimo, Eduardo Mondlane, teve um impacto psicológico profundo na guerra. Mondlane morreu após receber uma carta-bomba em Dar es Salaam, onde estava exilado. Acredita-se que o atentado tenha sido orquestrado pelos serviços de inteligência portugueses. Embora tenha sido um golpe para o movimento, a morte de Mondlane não desarticulou a Frelimo, que foi rapidamente reorganizada sob a liderança de Samora Moisés Machel, que intensificou a guerra. O rio Rovuma, que marca a fronteira entre Moçambique e Tanzânia, tornou-se um dos principais focos de operações da Frelimo. Com o apoio logístico e militar vindo da Tanzânia, a Frelimo conseguiu realizar ataques bem-sucedidos contra as forças portuguesas. As ofensivas nessa região permitiram a Frelimo abrir novas frentes de ofensiva e consolidar o seu domínio em grandes áreas no norte de Moçambique.
A Operação Finlândia foi outra tentativa das forças portuguesas de eliminar as bases da Frelimo, desta vez na província de Tete, uma região central e estratégica. No entanto, assim como a Operação Nogórdio, a Operação Finlândia não conseguiu esmagar a resistência da Frelimo. A guerrilha, mais adaptada ao terreno e com amplo apoio popular, manteve suas bases e continuou a realizar ataques regulares. A incapacidade dos portugueses de erradicar a resistência mostrou que o conflito estava se tornando insustentável. O ponto de virada para o fim da guerra em Moçambique foi a Revolução dos Cravos, ocorrida a 25 de abril de 1974 em Portugal. Foi um golpe militar pacífico, liderado por oficiais de baixa patente das Forças Armadas Portuguesas durante o regime ditatorial de Marcelo Caetano, sucessor de António de Oliveira Salazar. A revolução foi motivada em grande parte para a insatisfação dos militares portugueses com as longas e dispendiosas guerras coloniais em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que estavam desgastando tanto as forças armadas quanto a economia de Portugal. Após a queda do regime, o novo governo em Lisboa era favorável à descolonização e começou rapidamente a negociar com os movimentos de libertação em África. Com a mudança de poder em Portugal, as negociações entre o governo português e a Frelimo começaram rapidamente. Em 7 de setembro de 1974, foi assinado o Acordo de Lusaka, na Zâmbia, entre o novo governo português e os líderes da Frelimo. Esse acordo estipulava o seguinte: o reconhecimento por Portugal do direito à autodeterminação de Moçambique, a transferência do poder para a Frelimo e a formação de um governo de transição liderado pela Frelimo até a independência formal. O Acordo de Lusaka foi um marco crucial, pois estabeleceu o compromisso de Portugal de descolonizar Moçambique de forma pacífica, evitando assim mais conflitos militares. Após a assinatura do Acordo de Lusaka, a Frelimo gradualmente assumiu o controle do país. Finalmente, em 25 de junho de 1975, Moçambique proclamou a sua independência. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário da Frelimo, simbolizando assim o triunfo da luta de libertação. A cerimônia de independência foi realizada em Maputo, a capital do país, que havia sido renomeada após a retirada dos portugueses. Samora Machel, líder da Frelimo, foi empossado como o primeiro presidente de Moçambique. Durante o evento, Machel fez um discurso histórico, destacando a vitória do povo moçambicano contra o colonialismo e o início de uma nova era de soberania e autodeterminação. Samora Machel declarou: "Daqui em diante, o sol do Moçambique será para os moçambicanos." Ele também adotou uma postura socialista, prometendo reformas profundas para erradicar o analfabetismo, melhorar a saúde pública e garantir o controle dos recursos do país pelos moçambicanos. Com a proclamação da independência, a maioria dos colonos portugueses deixou Moçambique, especialmente aqueles ligados ao governo colonial e às forças armadas. Muitos portugueses abandonaram rapidamente o país, temendo represálias. A saída de colonos e funcionários deixou Moçambique com um vazio de infraestrutura e profissionais qualificados, o que seria um dos principais grandes desafios do novo governo. Esses confrontos e operações, combinados com o contexto político e as táticas de guerrilha eficazes da Frelimo, foram decisivos para o sucesso da luta de independência. Embora Portugal tenha tentado várias grandes ofensivas militares, a guerrilha moçambicana, com seu conhecimento de terreno e apoio popular, conseguiu resistir até que as condições internas e externas obrigaram Portugal a negociar o fim do conflito. De ressaltar que neste episódio eu falo da Frelimo dos tempos de Eduardo Mondlane, Marcelino dos Santos e Samora Moisés Machel, não da Frelimo dos últimos 20 anos. Se você gostou do conteúdo, subscreva-se no canal, assim estará me apoiando e motivando a produzir mais vídeos. Aquele abraço.